Olá, e nesta aula a gente vai aprender a fazer transformação e limpeza dos dados. Dentro do Power BI nós temos 8 pilares super importantes que devemos entender. Que vem o pilar 1, que é a extração, depois vem a transformação, depois vem a questão de modelagem de dados, cálculos, aí depois vem visuais, distribuição, compartilhamento, né? Distribuição, compartilhamento. Depois vem governança e a oitava etapa é a automatização, que você vai repetir novamente todos os tratamentos de dados, automatizar essas tarefas. Então a gente vai trabalhar agora nesta aula com os dois primeiros pilares, que é a extração e a transformação dos dados, ok? Então, em uma aula a gente faz dois pilares. Para começar, então, a gente precisa o quê? Extrair os dados de algum lugar para aí sim transformar e carregar para o nosso modelo. Combinado? Então, primeira coisa, vamos abrir o nosso Power BI e vem na tela comigo. Muito bem, agora você pode abrir o seu Power BI, você pode ir lá em iniciar, né, clicar em iniciar, pesquisar Power BI, ok? Primeira tela vai abrir aqui essa nova tela do Power BI. E aí é o seguinte, você vai clicar aqui em relatório em branco. Simples assim, nós temos aqui nossa página inicial do Power BI. Vamos começar a entender um pouquinho da nossa tela, o que temos aqui dentro do Power BI. Aqui dentro da nossa tela do Power BI, nós temos aqui alguns elementos que são fundamentais, começando aqui na nossa parte esquerda. Na nossa parte esquerda aqui nós temos aqui a parte do nosso relatório. Aqui a gente vê a parte dos dados, as tabelas onde tem os dados, e aqui a nossa parte do modelo. Aqui no modelo então a gente consegue fazer o relacionamento entre as tabelas, fazer o relacionamento entre as tabelas e organização dos dados, ok? Então vamos lá. Tudo começa com o Power Query, que é a parte de extrair os dados, a extração, que a gente vai fazer o ETL, que é o Extract, Transform e Load. Então a gente vai fazer o Extract, tem que extrair de algum lugar. Por onde a gente começa? Então tudo dentro do Power BI Desktop, sempre o início é você importar os dados de algum lugar. E você pode fazer isso por essa página aqui. Então aqui na página inicial, então desde essa parte toda aqui é o nosso Power Query, o nosso opções de importar os dados, que tem os principais aqui já no início. Por exemplo, a gente vai importar de uma pasta de trabalho do Excel. Aqui o Hub de dados do OneLake, que é lá dentro do conjunto de dados agora do Power BI, que já está publicado no Power BI Online, você pode importar novamente para cá. Tá? Nós temos aqui o SQL Server, nós podemos inserir, né, nossos dados manualmente. Temos aqui o Dataverse e também fontes de dados recentes. A gente vai importar os dados de uma pasta de trabalho do Excel, tá? Que você pode obter primeira vez por aqui ou por aqui. E aqui clicando em obter dados, nós temos diversas outras fontes de dados que a gente pode importar. Inclusive clicando em mais, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Clicando em mais, aqui sim você tem diversas fontes de dados que você pode importar para dentro do Power BI. Olha só, uma lista gigantesca, né? Gigantesca de conectores nativos que você pode importar. De pasta, JSON, XML, PDF, bancos de dados, serviços online e diversos outros tipos de arquivos. A gente vai começar a fazer aqui então pela pasta de trabalho do Excel. Vamos clicar em pasta de trabalho do Excel. Lembrando que para você ter acesso a esses arquivos aqui, você precisa se inscrever gratuitamente aqui embaixo. Você vai receber o link com o download desse material, ok? Então, ó, nós vamos lá. Então, aqui dentro da pasta dados que vocês têm ali, nós temos o BD, tá? Que é o nosso banco de dados. E tem aqui a opção de vendas. Clique nesse arquivo e ele vai abrir uma janela para você selecionar o que você deseja importar. Dentro desse arquivo, então, a gente vai perceber que nós temos aqui mais de uma opção de uma planilha para importar. Nós temos aqui funcionários, produtos e vendas. Somente ao clicar em cada um deles, por exemplo, vou clicar aqui em funcionário, ele aparece uma pré-visualização dos dados, tanto de produtos também e também aqui em vendas, ok? Então a gente vai clicar aqui em funcionário, em produtos e também em vendas. Selecionando os três aqui, a gente vai clicar em transformar dados. Por favor, não clique aqui, tá? Esse verde aqui é para se você não tiver nenhuma transformação para fazer. A gente vai clicar aqui em transformar dados, ok? Em clicando em transformar dados, aí sim agora ele abre a tela, uma janela nova, que aí sim é o Power Query Editor, o editor do Power Query. Aqui que a gente faz toda a transformação e estruturação dos dados.
Aqui a gente pode adicionar outras consultas, mesclar consultas, eliminar colunas desnecessárias, alterar os tipos de dados e assim por diante, tá? Então vamos lá, estamos aqui então com o Power Query, a janela do Power Query aberta, vou fechar aqui. E aqui no lado esquerdo nós temos a tabela de funcionários, produtos e vendas, ok? Vamos clicar aqui na tabela funcionários. E aqui a gente já começa a ter aqui, vamos conhecer um pouco mais do Power Query. Vou dar um Ctrl Shift mais para dar um zoom aqui nessa janela, ok? Então nós temos aqui, ó, ID funcionário, primeiro nome, ID funcionário, último nome e imagem. Perceba também que aqui no nosso lado direito nós temos aqui as etapas aplicadas, ou seja, tudo que a gente vai fazendo aqui dentro do Power Query, ele vai adicionando uma etapa. Tudo que você fizer é um dedo duro aqui, não tem Ctrl Z. Né? Então, se você faz uma etapa, por exemplo, olha só, eu vou deletar essa coluna imagem. Vou clicar em Delete. Percebam que ele adicionou aqui uma etapa coluna removida. Ou seja, ele está fazendo isso para nós. Se eu dar um Ctrl Z agora, ele não volta a coluna. Para voltar a coluna, se eu fizer errado, eu venho aqui e clico neste X aqui e ele volta a coluna original, ok? Então nós temos aqui a nossa tabela funcionários e nós vamos dar um nome de funcionário. Por que, Gerson, funcionário? É algo que você vai ver por aí em vários projetos que começam com DIN, F, defect e assim por diante. Isso separa o que é uma tabela dimensão e uma tabela fato. O que é uma tabela dimensão e tabela fato? Dentro de uma modelagem aqui no Power BI, eu não quero complicar para vocês, eu vou dar um breve overview aqui, que é o quê? Dentro da modelagem nós temos aqui tabela dimensão, que são as características, é a parte qualitativa dos dados. Ou seja, é uma descrição, nós temos vendas, né? Quem que vendeu? Nosso funcionário, é uma descrição. Vendas é uma tabela fato, onde é quantitativo, onde nós temos lá quantidade de vendas, valor de vendas. Então são valores, são números que a gente pode usar como soma, né? Que a gente pode fazer agregações com aqueles valores. Então tabelas fatos são valores quantitativos e tabelas de dimensão são qualitativos, são descrição. O que, quando, onde, porquê. Então tabela calendário, tabela clientes, produtos e assim por diante são tabelas dimensão. Tá? E outra característica exclusiva de uma tabela dimensão e tabela fato é que na tabela dimensão percebam que a gente não repete aqui, ó, ID funcionário, que é a chave principal da nossa tabela. Cada funcionário tem um código único, específico. Né? Você está numa empresa, cada funcionário tem um crachá com um número único, exclusivo. Então é uma chave. Ela não vai se repetir nessa tabela aqui, porque cada funcionário tem um cadastro. Agora, numa tabela de fato, por exemplo, aqui em vendas, né, o ID funcionário ele vai se repetir. Percebam aqui que vai ter aqui o 17 uma vez aqui, outra vez 17 aqui, assim por diante, porque o mesmo funcionário vende mais vezes e tem diversas linhas. Tá? Então, separando tabela fato e dimensão, dimensão tem IDs exclusivas, únicas. A tabela fato, ela se repete. Legal? Então, ó, de funcionário. O que a gente pode fazer aqui? Uma dica importante é você sempre deixar o nome das colunas de forma mais simples, né? Mais fácil para o usuário depois lá no relatório saber escolher. Então, ó, a gente pode dar um nome aqui para o primeiro nome, com espaço mesmo, ó. Primeiro nome e aqui o último nome. Ok? Mas eu gostaria também de ter o nome completo do meu funcionário. Eu gostaria de ter primeiro nome, último nome, o nome completo. A gente vem fazer o quê? Ó? Vou clicar no primeiro nome. Então a ordem dos cliques é importante, tá? Então primeiro nome, vou segurar com a tecla Ctrl o último nome. Então nós temos duas colunas selecionadas. E agora eu vou clicar aqui em adicionar colunas. E nós temos aqui o mesclar colunas. Ó, vou voltar aqui, dar um zoom aqui. Em adicionar colunas, nós temos mesclar colunas. Nós temos mesclar colunas também aqui na guia transformar. Se vocês perceberem aqui na guia transformar, nós também temos mesclar colunas. Qual que é a principal diferença entre na guia transformar e adicionar coluna a opção mesclar colunas? Então tem várias ações, na verdade, inclusive extrair, né, na guia transformar e adicionar coluna. A diferença é que se você fazer ações dentro da guia transformar, ele vai substituir as colunas, ou seja, se eu mesclar aqui, ele vai eliminar o primeiro nome e o último nome e substituir por um nome completo, ou seja, ele vai substituir. Quando eu clico em adicionar coluna e faço a ação, ele permanece primeiro e último nome e aí eu tenho uma outra nova coluna, tá, com o nome completo,
ok? Então eu quero permanecer com o primeiro e último nome aqui, quero manter igual. Eu quero adicionar uma coluna, então quando eu quero adicionar e não substituir, vou usar aqui. E a gente vai clicar aqui em mesclar colunas. Percebam que no Power Query a gente tem aqui muito clique, é low code, né? Então tudo com muito clique. Aqui ele pede então um separador que vai ser um espaço, eu quero que seja um espaço entre os dois nomes, tá? E o novo nome da coluna, que eu vou botar aqui, ó, nome completo. Então olha só, separador espaço e aqui nome completo e eu vou clicar em OK. E pronto, ó, nós temos o nome completo agora de todos os funcionários. Legal? Então assim nós temos aqui nossas transformações. E percebam que aqui ao nosso lado nós temos aqui todas as etapas aplicadas. Bacana? Então nós temos de funcionários. Vamos olhar de produtos? Vamos clicar aqui em de produtos. Então vou dar um nome aqui ó, de produtos. Ó, tem os códigos aqui, grupo, categoria, tipo de produto e imagem. Neste caso aqui a gente não tem nenhuma transformação para fazer, tá tudo certo, ok? E nós temos aqui em vendas, ó. Em vendas, eu não fiz muita transformação aqui também. A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, uma das coisas que você tem que prestar muita atenção na hora de fazer, quando você importa os dados, é uma revisão dos dados. Então é bom revisar o quê? O tipo alterado aqui. Então tá vendo que toda vez etapa aqui ele coloca um tipo alterado de forma automática? Isso acontece, então ele verifica as 200 primeiras linhas, ele identifica um padrão, ó, isso aqui é uma data, isso aqui é um texto. Como é que eu sei quais são os tipos de dados? Se você clicar ao lado aqui, por exemplo, preço unitário, esses aqui são, né? Então cliquei aqui, ó, né, no 1, 2, 3. Então aqui a gente consegue ver todos os tipos de dados que a gente tem. Então nós temos número decimal fixo quando for moeda, número inteiro, percentual, data hora, data e assim por diante. Tá? Então a gente pode definir esses tipos de dados aqui, ok? Então o que eu peço para mudar aqui é o seguinte, quando for preço unitário e valor item da linha, tá? Eles são valores de moeda. Aqui está número decimal, então eu venho aqui, clico aqui, número decimal fixo. E olha só, ele vai pedir para substituir, ou seja, eu não quero adicionar uma etapa nova, eu quero substituir a atual. Vem aqui. E aqui mesma coisa, ó, vem valor item linha, vou botar aqui número decimal fixo e vou clicar aqui novamente em substituir atual. Muito bem, então nós temos aqui agora a nossa transformação de dados. Uma das coisas que a gente vai fazer agora aqui também é o seguinte, para toda a tabela, para todo o projeto que a gente vai trabalhar com uma tabela calendário. O que é uma tabela calendário? Uma tabela calendário é uma tabela com lista única de datas, né? Do primeiro ano da nossa primeira data até a última data do ano. E eu tenho uma forma muito simples de fazer um calendário para vocês, ok? Você só precisa copiar e colar um código que está dentro da pasta ali de vocês com o nome de calendário.txt. Então olha só, dentro da pasta dados você tem aqui um arquivo chamado calendário.txt. Eu vou abrir esse calendário. Então você abre ali também no seu bloco de notas, tá? Ó, tá aqui. É um script, né? Para você não precisar fazer manualmente tudo isso, ele tem de forma automática. Eu vou dar um Ctrl A aqui, ou seja, vai selecionar tudo, tá? Então digitem aqui Ctrl A. Vou dar um Ctrl C agora, né? O botão direito aqui, copiar. Copiei todo o meu código. Muito bem. Voltamos lá para o nosso Power Query. Aqui vamos dar o nome de Fvendas mesmo, né? Esqueci de colocar Fvendas. E aqui a gente vai fazer o quê? Ó? Botão direito aqui embaixo, nova consulta, consulta nula, tá? Ou aqui na página inicial, nós também temos aqui a nova fonte. Vou dar um zoom aqui, ó. Na página inicial, nova fonte, nós temos aqui, ó, consulta nula, ok? Uma consulta em branco. Então, olha só, consulta 1. O que a gente vai fazer, ó? Não é aqui na barra de fórmulas. Você vai clicar com o botão direito aqui em consulta 1, botão direito, e temos a opção aqui de editor avançado, ó, editor avançado. É simples, tá, pessoal? Só clicar em editor avançado. Não esqueça de deletar o que tem aqui dentro. Então, delete tudo, deixa tudo em branco aqui e dá um colar daquele código que a gente copiou antes. Simples assim, tá? E não mexe mais nada. A única coisa que se você for para mexer quando for usar em outros projetos é mudar aqui esse ano aqui, ó. É só mudar o ano que você quer que comece a criar calendário. No nosso caso, 2021, tá? É só mudar, por exemplo, 2019, 2018, ele vai criar a partir deste ano aqui.
Vou dar um concluído e ele já cria uma tabela para nós aqui com todas as datas, ó, desde 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023, que é o ano que a gente está gravando esta aula aqui. E eu vou dar um nome para essa aqui de calendário. Aqui, ó, de calendário. Muito bem. Então nós temos todas as nossas consultas aqui, preparando aqui, olha só, tudo com tipagem correta e tal, tudo preparando agora para o nosso projeto. Então aqui a gente fez os 2 primeiros pilares, que é a extração e transformação. Agora a gente vai para o pilar, né, de modelagem de dados, que é o pilar 3. Modelagem de dados e também as medidas DAX, tudo na próxima aula. Combinado? Então, até lá e forte abraço.